Bom dia. Aproveitando as férias, me pediram para falar o que é que eu achava do atraso de linguagem. Eu vou tentar começar do início. Vamos pensar no nascimento, certo? O bebê sai da barriga e o que que acontece? Ele é confrontado a mudar, sobretudo, a maneira como ele se nutre, como ele se alimenta. E aí o que é que vai acontecer? Aquela alimentação que era contínua, ele não tinha que sentir fome, ele não tinha que pedir, ele não tinha que gritar, ele não tinha que fazer nada, a alimentação chegava do mesmo jeito. De repente, a primeira fome, o primeiro momento em que ele sente o estômagozinho doendo, porque está faltando alimento. Ele grita, ele chora. O Bion falava isso, que era um momento catastrófico, porque ele não sabe ainda o que fazer. É um mundo completamente novo para o bebê. Não existe um backup, não existe ainda essa maneira de necessitar de algo que não venha simplesmente como sempre veio. E aí o que que acontece? O bebê grita, né? Ele se agita, ele bate as perninhas, porque ele precisa saciar aquela necessidade da fome. Aí precisa de um outro. Nessa questão, desse primeiro momento, esse primeiro vazio, esse primeiro, eu acho que esse encontro com o nada, com o que vai faltar, com o que já está faltando para ele estar completo e apaziguado. Esse momento aí, o bebê precisa procurar uma maneira de parar essa necessidade. E aí o que acontece? Vem alguém e dá a comidinha para ele, dá o seio, dá a mamadeira, dá o que tiver podendo dar ali naquele momento. E aí o bebê entende, o corpo dele entende também que quando ele vai sentir a segunda vez a fome, ele já introjetou algumas coisas que vieram com esse momento. O momento de apaziguação, o momento onde às vezes ele não sabe exatamente o que vai acontecer, mas ele ouve um barulhinho conhecido, ele ouve uma voz dizendo, já estou indo. E isso tudo vai se introjetando no bebê e ele vai guardando cada vez mais esses traços, né? A gente vai fazer depois relação com os traços minêmicos, mas esses traços vão sendo cada vez diferentes. E assim o bebê vai conseguindo aos poucos mudar aquilo que ele sente. Ele vai aprendendo a esperar, ele vai aprender a receber de maneiras diferentes, ele vai aprender a gratificar. Mas onde é que entra a história do atraso da linguagem? A linguagem começa com um som. Esse som, às vezes, contínuo, né? Para que o som faça sentido na nossa linguagem, ele precisa ter cortes, ele precisa ter sílabas, sílabas precisam se juntarem para fazer palavras que vão se juntar. Pá, e o celular caiu. Vão se juntar para fazer um período, né? Um parágrafo. Esses cortes são necessários. E esse primeiro corte que eu falei lá no começo, começa daí. A importância de saber dar, parar, esperar, faz parte do bebê, faz parte do ser humano, da aprendizagem da linguagem. Um bom domingo para vocês.